Olá, queridos irmãos, tudo bem? É uma satisfação para mim poder abrir a Bíblia novamente e juntos podermos estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos estender as mãos com vida e com saúde, tocar na Tua Palavra, poder estudá-la e especialmente, Senhor, buscar de Ti o poder para cumprirmos com a nossa parte que Tu tens aguardado de nós, na decisão de cada um de nós de Te servirmos em espírito e em verdade. Nos abençoe, Senhor. Nos encha de entusiasmo, de vontade, de Te servir melhor e de sermos pessoas melhores no mundo em que vivemos, para que o mundo ao nosso redor possa, pela Tua graça, sentir a benfazeja companhia do Teu Santo Espírito conosco, desejando também participar desta comunhão maravilhosa com a Tua Palavra e de andar nos Teus caminhos. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, Deus ou Mamon? Esse termo Mamon, que aparece aqui no texto bíblico, é um termo contemporâneo dos dias de Cristo, que era utilizado para mostrar de forma depreciativa o excesso de apego às riquezas, a cobiça às riquezas, como se tivesse encontrado um sujeito direto para colocar como alvo do primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Aqui estava o principal sujeito esse que nós vimos na história do jovem rico, sendo o Deus, o mandamento que ele transgredia: adorar outros deuses diante de Deus e diante dos homens. Filipenses 2, verso 9 a 11, temos o texto principal que diz o seguinte: Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que habitam na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Interessante. Em Apocalipse capítulo 5, verso 13, como também em Apocalipse 12, 12, também completam esse raciocínio. Em Apocalipse 5, 13, comenta também de seres que moram debaixo da terra. E Apocalipse 12, 12, comenta, estende a informação além da terra, os seres que moram no mar. E isso completa um raciocínio pleno desse planeta, aonde tem seres, evidentemente, que vivem com diferenças culturais, tecnológicas bem distintas, e é mesmo por isso que vivem em situações tão diferentes das que normalmente conhecemos ou vivemos. Mas que, não importa em que parte do universo que habite qualquer ser que foi criado por Deus, todos, em suma, precisam conscientizar e render honra e glórias ao nome de Cristo, que está acima de todos os nomes. Porque Cristo, nós veremos durante essa lição, é o Filho de Deus, membro da divindade, que participou ativamente de toda a criação e é Criador indiscutivelmente. E quando as pessoas perdem isso de vista,
eles começam a olhar para si mesmos como se fosse alguma coisa. E acabam adorando os seus pertences, os seus bens ou a si mesmo, mostrando o caminho que Lúcifer trilhou e caiu para todo sempre. E não conseguem viver no planeta de outra forma a não serem adorando a si mesmos ou aos seus bens. Aqui então chamado, no contexto bíblico da lição dessa semana, como adoração a Mamon. E não há como adorar a dois senhores ao mesmo tempo. Esse senhor inanimado, que são as riquezas, a traça e a ferrugem comem. Não adianta, porque na urna funerária não há usufruto desses bens. O que temos feito tem valor só enquanto vivemos, mas jamais valor que possa se comparar ao valor da vida, em seu verdadeiro sentido, que é eterno. Por isso Deus chama atenção para isso. Porque quando adoramos a Deus, o adoramos de fato. Mas quando adoramos as riquezas, não sobra prioridade, não sobra espaço para adorar a Deus e seus caminhos. Porque são caminhos opostos, distintos. Num somos mordomos, mas temos a consciência que vivemos eternamente, porque somos mordomos de Deus. Somos coparticipantes da herança de Cristo, quando Ele veio e se tornou um de nós e nos mostrou que somos seus irmãos. E compartilharemos, nos afirmou que participaremos da herança que Ele recebeu. Como alguém que se tornou um de nós e venceu o pecado por mim e por você. Isso é uma consciência absoluta. Agora, as riquezas, não, isso aí totalmente inanimado, como se fosse um imã de escultura. Pode ter o valor que tiver, mas qual é o sentido de vida para isso? Quem é que leva ou que já levou, que pudesse ter usufruído desses valores numa urna funerária? Bem que muitos tesouros foram enterrados junto com seus donos, mas para que serviu? Para quem encontrou mais tarde. A alçada ficou no museu e o tesouro foi para colocar em atividade, em uso pleno do exercício da moeda. Deus não é moeda, Deus é vida. E não tem dinheiro que pague o valor da vida. Principalmente tendo consciência que Deus não criou nada para morrer. Tudo é eterno. Somente a morte, Satanás, é que tenta colocar um ponto na vida. Mas esse ponto é só para quem aceita. Para quem não aceita, não tem ponto. É reticências, eternidade, para a honra e glória de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Segundo tema, Cristo, o Criador. Aqui nós poderíamos fazer um paralelo com alguns textos bíblicos muito interessantes sobre esse tema. Quando nós pegamos Gênesis capítulo 1, verso 1, que trata: no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Esse texto se encaixa de uma maneira perfeita com a revelação do Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, que afirma que sem Ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. E tudo que foi feito, se analisar o contexto todo de João, capítulo 1, veremos, concluiremos que tudo que foi feito por Ele se fez. Ele é parte integrante, de forma absoluta, tanto da criação como da redenção. Veja que Ele mesmo correu atrás do prejuízo do que Ele criou e que tinha se perdido. Veio para que havia se perdido. Veio para que era seus. Mas infelizmente uma grande parte desses seus não quiseram.
Mas eu e você queremos. Já naqueles dias muitos quiseram. Não somente aqueles apóstolos, como milhares que os acompanhavam nas multiplicações dos pães e durante os seus sermões. Hoje continua. Tem muita gente que não está querendo nada com nada. Não está querendo saber de Deus e nada. Mas quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e analisamos essa convicção, nos motiva, nos enche de esperança e de fé, de saber que Ele venceu por nós. Temos aqui vários textos bíblicos, como Salmo 33, 6 a 9, Isaías 45, 11 e 12, Jeremias 51, verso 15. Esses três textos bíblicos afirmam claramente que Ele é o Criador e proprietário de tudo, é o mantenedor de tudo. Todos esses textos bíblicos que nós acabamos de citar são textos de forma absolutamente criacionistas. Mas, como eu disse, João capítulo 1, verso 3 é a revelação aberta, de encaixe perfeito do Filho de Deus como Criador. É nesse texto que o Filho de Deus se destaca como um membro da divindade que nos criou e também nos redime. Se ofereceu por nós e veio nos buscar para que, onde Ele estiver, para que nós também possamos estar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, Filho de Deus, Filho do Homem. Curioso esse título, né? E Jesus se identificou assim, tanto como Filho de Deus e como Filho do Homem. Interessante que no livro de Mateus, capítulo 19, versos 16 ao 22, conta uma experiência muito interessante, conhecida de todos, que é a história do jovem rico. Ali mostra que a condição ridícula que aquele moço vivia a sua forma religiosa. Ele estava completamente zumbizado, travado. Ele já tinha se convencido de forma absoluta e completa de que ele era um indivíduo salvo e perfeito, alinhadíssimo. Era um exemplo de religioso para todos. Até quando ele encontrou com Jesus e veio com toda a segurança do mundo que realmente era o bambambam do pedaço e desabou com tudo. Teve que sair correndo para o telhado não estourar sua cabeça. Telhado de cristal. E ele o tempo todo não percebia o telhado que ele tinha construído de cristal. Meus amados, quando ele perguntou o que eu deveria fazer para ser salvo, Jesus falou o quê? Citou ali alguns dos mandamentos da lei de Deus. Não, mas isso aí eu faço desde a minha infância. Jesus falou, mas é mesmo? Tá bom, então só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga e terás um tesouro no céu. O telhado do homem caiu, trincou, debuiou tudo. Antes que as pedras acertassem a sua ideia, ele saiu rapidamente. Sabe por quê? Porque ele era um filho de homem legítimo, desses que se convencem da própria mentira religiosa que vive, da hipocrisia religiosa que vive, e sai servindo de senhor para os outros. Porque quem sabe conseguiu poder, quem sabe conseguiu posição na sociedade, na política, ou mesmo na religião, e aí saem com esse ranço de fachada de filho de Deus, contudo um filho de homem. Jesus, ele mostrou que veio salvar o que havia perdido. Ele mostrou que
o filho do homem pode se tornar um filho de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, ali mostra que os homens, a humanidade e suas filhas, viviam sobre a face da terra, aonde um outro grupo, filhos de Deus, que escolheram filhos desses homens comuns, mas comuns mesmo. Não era como o jovem rico, que não era comum, não era um filho de homem comum. Ele achava que não era. Era um filho de homem com fachada de filho de Deus. Mas ali então no Gênesis mostra filhos de homens como filho de homens, filho de Deus como filho de Deus. Mas que infelizmente o incomum aconteceu. A apostasia. O filho de Deus que estava deixando de ser filho de Deus, fazendo escolhas que os levavam a se misturar, a se igualarem. Isso acontece hoje dentro da igreja. Quantas pessoas que levam o mundanismo para dentro da igreja e ao invés de levar a igreja para o mundo, faz o contrário. E quer viver como os mundanos. Quer atuar como mundanos. Quer acreditar como mundanos. Daqui um pouco está contestando a Bíblia, está formando segmentos religiosos novos, estão criando regras e fundamentalismos para trazer problema e dor de cabeça para a obra de Deus, mais do que o que já tem tido na história da humanidade. Aquelas escolhas de Gênesis 6 levou o mundo, o planeta Terra a se encher de violência, e Deus não teve outra saída a não ser destruir com a raça que ele criou. Sobraram 8 pessoas, 4 casais. Um mundo que tinha tanta gente ou mais do que tem hoje foi completamente destruído. E na descendência desses casais, repovoaram a face da terra e continuou as duas linhagens, filhos de Deus e filhos dos homens. Cada um escolhia de que lado queria ficar. A liderança ficou nas mãos de Sem, o primogênito de Noé. E Jesus lá na frente se identifica como filho de Deus e como filho do homem. Cristo, o Criador, se apresentou também como Redentor. Veio salvar o que havia perdido. Por isso que ele se identificou como filho do homem e como filho de Deus. Para mostrar que o filho do homem pode de fato ser salvo. Como filho de Deus também. Mas do que vimos em Gênesis, nos mostra uma história reversa. Um filho de Deus voltando um passo atrás. E ele mostra o contrário. Aparece como filho do homem, tentado em tudo, sentiu dor, sentiu fome e foi para o Calvário. Apocalipse 1:5, morreu a morte eterna, primogênito dos mortos. Venceu a morte como filho do homem perfeito, um filho de Deus perfeito. Aí no Calvário, a misericórdia e a justiça se beijaram. E ele se confirma então como nosso Redentor e Salvador. Quarto tema, Cristo o Redentor. Se olharmos Hebreus capítulo 7, verso 22, ali tem a palavra explícita, que Cristo se tornou nosso fiador. Pagou a conta nos garantindo a salvação. Mas o livre-arbítrio continuou. Nós escolhemos se queremos realmente ser salvos ou não. Em Efésios capítulo 5, verso 2, nos aconselha que andai em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo em um sacrifício perfeito, puro por nós. Sacrifício vivo. Sabe, irmãos? Se abrirmos nossas Bíblias em Hebreus capítulo 2 e analisarmos o verso 14 e o verso 15, ali tem uma confirmação tão comprometedora sobre essa entrega de Cristo, tão
reveladora. Ali diz que ele foi participante da carne, do sangue, ou seja, foi tentado em tudo. Para que, pela sua morte, ele detivesse aquele que realmente tinha o poder da morte, que ele comenta ali. Por que esse comentário que o diabo tem poder da morte? Porque ele é o único indivíduo, ele, que lá em Apocalipse capítulo 20, mostra que não provou o sono da morte, ele vai provar a morte direta. Ele assiste todo o estrago que ele trouxe para o universo, por onde quer que ele esteja. E ele não provou o sono da morte, nem vai provar a morte direta. Qualquer outro provou e prova o sono da morte enquanto viver nesse período antes da volta de Cristo, antes da consumação dos séculos, antes da consumação do plano absoluto da redenção. Como da sequência no verso 15 desse contexto de Hebreus, ainda assim livrasse os que com medo da morte viviam como escravos por toda a vida. Quer dizer, um terror. O terrorismo da morte, no sono da morte, se tornou uma ameaça permanente de opressão, de escravidão em cima de nós. E Cristo veio justamente para quebrar esse elo, quebrar esse poder satânico, mostrar que não é mais do que um sono, a morte, desde os nossos primeiros pais até hoje, desde o primeiro ser que dormiu na história do universo até hoje. Cristo se revelou como autor e consumador da vida, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. De fato, o nosso Redentor. Quinto tema, um Deus zeloso. Interessante, aqui em Êxodo capítulo 9, verso 14, nós temos uma revelação muito curiosa, quando Deus chega em Moisés e orienta ele que ele fosse diante de Faraó. Aqui já tinha 14 dias de praga, exatamente no 14º dia de praga, aonde 6 pragas já tinham caído em cima do reino egípcio. E ele manda avisar a Faraó que no dia seguinte, ou seja, no 15º dia, ele estaria mandando a 7ª praga, que representaria toda a intensidade das 10 pragas. Ele afirma isso aqui, quando ele afirma na abertura do texto, dizendo: esta vez enviarei todas as pragas sobre o teu coração. Veja o impacto que a 7ª praga teria sobre o coração de Faraó. Só que tem um detalhe: as pragas ainda durariam mais 3 dias, ou seja, seriam 17 dias o período das pragas, e ainda teria mais 3 pragas depois da 7ª para fechar o contexto todo. Só que a 7ª praga, que é justamente a praga da saraivada, de pedra de fogo, coincidentemente será a 7ª praga que vai cair no planeta Terra nos nossos dias. Conforme revelado em Apocalipse, essa praga é uma devastação destruidora. Mas aqui acontece uma exposição de misericórdia e amor muito interessante. No capítulo 9, na altura do verso 19 de Êxodo, Deus orienta a Moisés para que ele orientasse a Faraó, para que ele anunciasse no reino que os egípcios pudessem guardar os seus animais nos celeiros, nos currais, para que não perecesse no campo. Porque a 5ª praga, que foi justamente a praga sobre os animais, já tinha dizimado com grande parte dos animais no reino egípcio. E o que sobrou desses animais estava ali, tentando sobreviver nos pastos. E agora a saraivada de pedra, que tinha o propósito de destruir o que o homem tinha construído com suas mãos, como será nos nossos dias,
infelizmente destruiria novamente. Destruiria também os animais que tivessem no campo. E Deus, em sua misericórdia e seu amor, avisou a Moisés para que avisasse a Faraó e o seu reino, para que pudesse poupar pelo menos os animais, que precisaria tanto para eles, para reconstruir o Egito daqui mais alguns dias em diante. Mas infelizmente, como consta o relato bíblico e a história, poucos acreditavam e realmente temiam o verdadeiro Deus. A maioria levava em brincadeira, ignoravam a palavra de Deus e preferiam pagar o preço, como foi o caso do próprio Faraó. E nisso prova que o nosso Deus realmente é um Deus zeloso, um Deus de amor e misericórdia. Ele é detalhista em matéria de amor e misericórdia. O seu zelo é a nossa vida, é a nossa salvação. Sexto tema, propriedade verdadeira. Aqui, nesse tema, começando por Atos 17, 25, concluiremos que o Senhor é o legítimo autor e proprietário da vida. Não é só proprietário, é autor e mantenedor. Se começarmos a observar Atos, capítulo 17, já pelo verso 24, que enriqueceria bastante essa citação, verso 24 e 25, temos que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, e ele mesmo é quem dá vida e respiração a todos. Meus amados, que revelação maravilhosa. Nós estamos falando de respiração, de vida. Que coisa linda, amados. Como pode alguém rejeitar a Deus, sabendo que Ele é que dá a respiração, Ele que mantém a respiração? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Para finalizar, sétimo tema, mordomia edênica. Queria citar um texto de Manuscript Releases, volume 10, página 327, que diz o seguinte: então Adão e Eva receberam a missão de cuidar do jardim do Éden. Eles deveriam cultivá-lo e guardá-lo, conforme revelado em Gênesis 2,15. Estavam felizes em seu trabalho, sua mente e coração e vontade atuavam em perfeita harmonia. Enquanto eles respeitaram os limites da humanidade, da divindade, foi assim. A partir do momento que eles perderam os limites, que eles avançaram por seu livre-arbítrio, além dos seus limites, além da noção absoluta de sustentabilidade de vida, eles perderam a harmonia e perderam o domínio. Foram expulsos do jardim. E nós hoje temos o resultado dessa decisão em nossos dias. Mas temos em nossas mãos o poder de escolha para revertermos a nossa história, que Cristo veio escrever com seu próprio sangue para nos resgatar. Ao escolhermos, ao optarmos pelo sangue de Cristo e por servir a Cristo, nos tornando assim membros de uma raça eleita, Ele virá nos buscar e nos tornaremos para sempre membros da raça pura que os nossos pais foram criados. Voltaremos a viver como membros de uma raça pura para todo sempre. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Santo Deus, nos encha da alegria e do prazer de te servir em espírito e em verdade. Nos encha da certeza da salvação. Nos encha da certeza da comunhão contigo e com nossos semelhantes, nos levando a comungar de maneira real
em nossa vida cristã. Conduza-nos, abençoe-nos, continue nos protegendo e nos guardando. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.